Hábitos espirituais parecem piedosos, mas enfraquecem sua fé. Imagine por um momento que você está na presença de Deus, sentindo seu amor e sua paz ao seu redor, e seu coração está cheio de sinceridade. Você está buscando um relacionamento mais profundo com Ele, desejando que sua presença invada todas as áreas da sua vida. Então, você se levanta para orar, com a intenção de entregar seu coração, mas ao mesmo tempo, algo dentro de você começa a questionar. Estou fazendo isso da maneira certa? Minha oração está sendo ouvida? Estou realmente me conectando com Deus ou apenas cumprindo um ritual? Esse momento de reflexão é mais comum do que imaginamos. Pode parecer estranho, mas é um sinal de que estamos em busca de uma vida cristã mais dedicada. No entanto, muitas vezes, nossa busca por um relacionamento mais íntimo com Deus nos leva a hábitos que, embora pareçam espirituais e bem-intencionados, na verdade, estão enfraquecendo nossa fé. E é justamente sobre esse paradoxo que precisamos refletir. Hábitos que parecem piedosos, mas que na realidade nos afastam da verdadeira intimidade com Deus. Isso pode acontecer sem que percebamos, como um desvio sutil no caminho que escolhemos para nos aproximar dele. Frequentemente, estamos tão focados nas práticas externas da fé, que esquecemos de examinar o estado interno do nosso coração. E é aí que pode surgir a desconexão, uma religiosidade vazia que, no fundo, nos distancia do Senhor. Hoje, neste vídeo, vamos explorar 5 desses hábitos espirituais comuns que, embora amplamente aceitos, podem estar minando nossa fé e nos afastando de uma conexão verdadeira com Deus. Eu te convido a abrir seu coração e sua mente, porque essa não é uma mensagem de condenação, mas sim de reflexão, autoexame e, acima de tudo, crescimento espiritual. Deus não deseja que vivamos uma fé superficial ou mecânica, mas que experimentemos a plenitude de sua presença e nos aproximemos dele com um coração sincero e transformado. Quando falamos de fé, nossa mente rapidamente associa isso a práticas como orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia ou até mesmo servir mais na igreja. Essas atividades, sem dúvida, são essenciais e têm seu lugar na vida cristã. São meios de graça que Deus usa para nos moldar e nos aproximar dele. Mas eu te pergunto, você já parou para refletir se essas práticas estão sendo feitas de forma genuína? Ou será que, com o tempo, essas ações se tornaram apenas rituais vazios? Elas ainda tocam seu coração de forma profunda? Ou se transformaram em meras obrigações, cumpridas de maneira mecânica, sem o verdadeiro impacto que deveriam ter em sua vida espiritual? Às vezes, sem perceber, nos perdemos nas práticas externas e negligenciamos aquilo que realmente importa, o estado do nosso coração diante de Deus. E é exatamente aí que mora o perigo desses hábitos. Quando damos mais importância à forma do que à essência da nossa fé, estamos erguendo uma barreira entre nós e Deus. Não é a quantidade de oração ou de horas de jejum que importa, mas sim a autenticidade com que fazemos essas coisas. Estamos fazendo tudo isso para impressionar os outros ou para, de fato, nos conectarmos com nosso Pai Celestial? Será que, em vez de buscarmos um relacionamento mais profundo com Ele, estamos apenas cumprindo uma lista de deveres espirituais? Então, eu te convido a parar um instante, respirar fundo e fazer uma pausa na rotina. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre nossa caminhada espiritual. Pergunte-se sinceramente: estou praticando esses hábitos de forma verdadeira, com um coração transformado? Ou estou apenas seguindo um padrão, uma série de ações feitas por obrigação ou por costume? Isso não é sobre culpa, mas sobre abrir-se a uma reflexão sincera, que pode ser a chave para um novo nível de intimidade com Deus. A verdadeira pergunta aqui é: estamos buscando a Deus por quem Ele é,
ou apenas buscando o conforto dos nossos próprios rituais. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual, porque no final das contas, o que Deus deseja de nós não são rituais vazios, mas um coração quebrantado e humilde que se entrega a Ele de maneira genuína, desejando crescer e ser transformado por sua presença. E isso começa com a disposição de refletir, avaliar e corrigir nossos hábitos espirituais, para que possamos viver uma fé viva e profunda. O perigo da religiosidade sem relacionamento. Quando pensamos em religiosidade, geralmente associamos esse termo a comportamentos como frequentar a igreja, orar com frequência ou até jejuar. Essas práticas são essenciais, sem dúvida. Mas o que acontece quando elas se tornam apenas um conjunto de regras seguidas de forma mecânica? Às vezes, focamos tanto em cumprir nossas obrigações religiosas que esquecemos o verdadeiro propósito dessas práticas: conhecer a Deus e aprofundar nosso relacionamento com Ele. Jesus nos alertou sobre a religiosidade vazia quando disse: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mateus 15:8. Essa é uma advertência clara. Não basta apenas praticar rituais espirituais. Eles precisam ser feitos com um coração sincero e um desejo genuíno de se aproximar de Deus. Quando não permitimos que nossa religiosidade nos leve a uma relação autêntica com Ele, ela se transforma em uma fachada que nos impede de experimentar a plenitude da comunhão com o Senhor. Uma pergunta importante aqui é: como você se sente ao orar ou ao ler a Bíblia? São momentos de reflexão e intimidade com Deus? Ou se tornaram apenas obrigações diárias que você cumpre sem realmente se conectar com Ele? Se a sua rotina espiritual está se tornando um peso, talvez seja hora de repensar o que realmente significa buscar a Deus de todo o coração. Ao refletir sobre isso, muitos podem perceber que, com o tempo, suas práticas espirituais começaram a perder o sentido. Isso pode ser um sinal de que a religiosidade está substituindo o relacionamento genuíno. Não se deixe enganar pela ideia de que seguir regras é o mesmo que estar próximo de Deus. A verdadeira fé vai além dos rituais e se baseia em um relacionamento pessoal e contínuo com Cristo. O orgulho espiritual que nos afasta de Deus. Um dos hábitos espirituais mais sutis e perigosos é o orgulho espiritual. O orgulho, que pode se manifestar em várias áreas da vida, também pode se infiltrar na nossa caminhada cristã. Quando começamos a nos comparar com os outros ou a nos sentir mais santos ou melhores por causa das nossas práticas espirituais, começamos a perder a humildade que deve ser a marca do cristão. Jesus nos ensinou: todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Mateus 23:12. O orgulho espiritual nos afasta de Deus, pois nos faz olhar mais para nós mesmos do que para Cristo. Quando nossa fé se transforma numa vitrine para exibir virtudes, perdemos de vista o verdadeiro motivo pelo qual seguimos a Cristo: para sermos transformados pela sua graça, não para nos tornarmos objetos de admiração. Pense um pouco. Você já se pegou julgando alguém por não orar o suficiente ou por não seguir a mesma disciplina espiritual que você? Ou talvez já tenha se sentido superior por conhecer mais da Bíblia ou por estar mais envolvido nas atividades da igreja? Se sim, esse é um sinal claro de que o orgulho espiritual pode estar influenciando sua caminhada. A solução não é abandonar as práticas espirituais, mas buscar uma atitude de humildade diante de Deus. A verdadeira grandeza no reino de Deus vem do servir e não de ser servido. Pergunte-se: estou buscando crescer espiritualmente para me tornar mais parecido com Cristo ou só estou tentando me destacar entre os outros? A prática do ativismo espiritual.
Vivemos em um mundo que constantemente valoriza a ação, a produtividade e o fazer. Somos constantemente incentivados a estar ocupados, a marcar cada minuto de nosso tempo com alguma tarefa, como se a quantidade de coisas que realizamos fosse um reflexo direto da qualidade de nossa fé. Muitas vezes, sem perceber, nos encontramos presos no ativismo espiritual, uma busca incessante por tarefas e atividades religiosas que, ao invés de nos aproximar de Deus, podem nos afastar de sua presença. O ativismo espiritual é uma armadilha sutil que nos faz acreditar que estamos agradando a Deus simplesmente porque estamos ocupados fazendo coisas. Criamos a falsa ideia de que a quantidade de obras realizadas pode compensar a falta de uma verdadeira conexão com o Senhor. Contudo, enquanto nos envolvemos em atividades religiosas, como servir na igreja, fazer longas orações ou cumprir com várias responsabilidades, corremos o risco de nos perder em nossa própria agenda, sem perceber que estamos deixando de lado o que realmente importa: um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Jesus abordou esse perigo ao criticar os fariseus, que, embora fizessem boas obras, estavam mais preocupados em serem vistos pelos outros do que em viver de acordo com a vontade de Deus. Ele nos lembrou de que não são as nossas ações externas que definem nossa relação com Ele, mas o estado do nosso coração e as intenções por trás dessas ações. Ele nos ensinou que o verdadeiro vínculo com Deus não é medido pela quantidade de tarefas que executamos, mas pela motivação que nos impulsiona a realizá-las. O ativismo espiritual nos cega para a verdadeira intimidade com Deus, pois nos faz focar mais nas tarefas que executamos do que na transformação que Ele deseja realizar em nosso interior. Quando nos envolvemos em um mar de atividades espirituais, podemos começar a pensar que aquilo que fazemos é o que define nossa relação com Deus. Nos enchemos de compromissos, nos preocupamos em cumprir todas as responsabilidades que nos são atribuídas e, por fim, nos sentimos exaustos e vazios. As atividades podem parecer boas à primeira vista, mas se não forem guiadas por um coração sinceramente transformado pela graça de Deus, elas não têm o poder de nos aproximar de sua presença. Pelo contrário, elas podem nos afastar do essencial, uma relação viva e crescente com Ele. No Evangelho de Mateus 7, 21 e 23, Jesus faz uma declaração poderosa: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Ele nos lembra que não basta apenas fazer, não basta apenas agir como se estivéssemos cumprindo uma obrigação religiosa. A verdadeira espiritualidade não está na quantidade de coisas que fazemos, mas no quanto as nossas ações refletem o amor, a humildade e o desejo sincero de conhecer e agradar a Deus. É importante refletir. Em muitas ocasiões, podemos nos enganar ao pensar que o simples fato de estarmos ocupados com coisas espirituais significa que estamos crescendo em nossa fé. No entanto, o que realmente importa não é o que fazemos, mas como fazemos. Servir a Deus não deve ser uma tarefa imposta ou um conjunto de deveres a serem cumpridos, mas uma expressão natural de um coração que deseja ardentemente viver para Ele. Reflita por um momento. Você se sente cheio de atividades, mas vazio espiritualmente? Você pode estar envolvido em muitas tarefas religiosas, mas se sente desconectado de Deus. Isso é um sinal de que o ativismo espiritual pode ter tomado o lugar da verdadeira espiritualidade. Não se trata apenas de fazer por fazer. O que importa é fazer com um coração transformado, um coração que tem como motivação o amor incondicional de Deus. A verdadeira espiritualidade começa quando entendemos que nossas ações devem ser frutos de uma vida de adoração genuína e não de uma obrigação mecânica. Imagine-se no lugar de um cristão
que, apesar de suas boas obras, sente-se desconectado de Deus. Quantas vezes nos concentramos mais na tarefa do que no propósito que essa tarefa serve? Fazemos muitas coisas, mas nos esquecemos do motivo pelo qual as fazemos. O verdadeiro serviço a Deus não está em quantas atividades realizamos, mas em como essas atividades fluem de um coração tocado por seu amor e graça. Não se trata apenas de preencher um horário com compromissos espirituais, mas de permitir que cada ação seja uma expressão do nosso relacionamento com o Senhor. O ativismo espiritual, então, nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e questionar nossas motivações. Por que fazemos o que fazemos? Estamos apenas cumprindo uma lista de tarefas ou buscamos refletir a glória de Deus em tudo o que fazemos? Quando nossas ações não são baseadas em uma conexão genuína com Deus, elas correm o risco de se tornarem um vazio. O ativismo espiritual pode até ser bem intencionado, mas sem a motivação certa, pode ser um obstáculo para a verdadeira intimidade com o Senhor. Por isso, te convido a fazer uma pausa em sua rotina espiritual e refletir sobre o que realmente significa servir a Deus. Não é sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer tudo com um coração transformado. Não se trata de preencher o tempo com atividades, mas de permitir que cada uma delas seja uma expressão do amor que sentimos por Ele. O ativismo espiritual, quando realizado sem uma motivação verdadeira, acaba substituindo o relacionamento profundo com Deus por um conjunto de tarefas que apenas nos deixam cansados e insatisfeitos. Por fim, a verdadeira espiritualidade não se mede pela quantidade de tarefas que executamos, mas pela qualidade da nossa relação com Deus. Ele deseja um coração que o busque sinceramente, que o ame com paixão e que deseje servi-lo com alegria. Por isso, pense, suas atividades espirituais estão realmente te aproximando de Deus ou estão apenas preenchendo o vazio de seu tempo e suas obrigações? A verdadeira resposta não está no que fazemos, mas na maneira como nos aproximamos dele, com um coração disposto a ser transformado por seu amor e sua graça. O isolamento espiritual em nome da pureza. Por fim, um dos hábitos que pode enfraquecer nossa fé é o isolamento espiritual. Muitas pessoas, em nome da pureza ou da santidade, acabam se afastando dos outros, acreditando que precisam viver em uma bolha isolada para manter sua fé intacta. No entanto, isso não é o que a Bíblia ensina sobre comunidade. Deus nos criou para vivermos em comunidade. E Jesus nos deixou um exemplo claro de como devemos nos relacionar com os outros. Ele caminhou com pecadores, não se isolou deles. O isolamento espiritual, além de não ser bíblico, nos impede de viver o mandamento de amar ao próximo. A verdadeira pureza não vem do afastamento dos outros, mas de viver em um mundo caído, mantendo o coração focado em Deus. Nas Escrituras, vemos como Jesus se relacionava com todos os tipos de pessoas, inclusive com aqueles que a sociedade considerava imperfeitos. Ele não se afastava, mas se aproximava, mostrando compaixão e ensinando sobre a graça de Deus. Através do seu exemplo, entendemos que a pureza não se conquista se afastando das pessoas, mas permitindo que o amor de Deus flua através de nós para influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. O isolamento espiritual pode surgir de uma percepção equivocada de que devemos nos afastar do mundo para manter nossa santidade. Mas essa visão não reflete o propósito de Deus para a nossa vida. A santidade não se alcança com isolamento, mas com um relacionamento constante com Deus e com os outros. Um relacionamento onde somos chamados a ser testemunhas do seu amor e da sua graça. Viver em um mundo imperfeito não significa ser corrompido por ele, mas ser uma luz que guia outros até Cristo. Pense por um instante.
Você já se sentiu tentado a se isolar, acreditando que isso era necessário para se manter longe de pessoas imperfeitas? Se sim, esse é um bom momento para refletir sobre como o isolamento pode te afastar da missão que Deus te deu: ser luz no mundo. Ao vivermos em comunidade, fortalecemos nossa fé e nos tornamos instrumentos de transformação na vida dos outros. O isolamento nos limita, nos faz perder de vista a grande comissão de amar e servir. Jesus nos mostrou que a verdadeira pureza não é alcançada pela separação, mas mantida enquanto interagimos com os outros, demonstrando o amor de Cristo em cada momento. Como discípulos de Jesus, somos chamados a ser parte ativa da comunidade, a ser sal e luz em um mundo que precisa desesperadamente da esperança que só Deus pode dar. Reflita. Você tem deixado o medo da imperfeição alheia te afastar da missão que Deus te confiou? A verdadeira pureza não está no isolamento, mas em viver segundo os princípios de Deus, enquanto nos relacionamos com o mundo, compartilhando seu amor e sua verdade. Conclusão. Às vezes, os hábitos espirituais que consideramos piedosos e essenciais para a vida cristã podem, na verdade, estar nos afastando de Deus e nem percebemos. Acabamos nos deixando levar pela rotina de orar, ler a Bíblia, frequentar a igreja ou fazer jejuns, acreditando que, ao realizar essas práticas, estamos mais próximos dele. No entanto, a verdadeira espiritualidade não se mede pela quantidade de tarefas que realizamos ou pela aparência externa da nossa devoção, mas sim pela condição do nosso coração diante do Senhor. É fácil cair na armadilha de pensar que cumprir uma lista de obrigações religiosas é suficiente para manter nossa relação com Deus. Mas o que Deus realmente deseja é um coração sincero, transformado e comprometido com Ele. Os rituais e as práticas espirituais podem ser ferramentas poderosas para aprofundar a fé. Mas se não nascerem de um amor genuíno e de um desejo de nos aproximarmos dele, corremos o risco de apenas cumprir regras externas, sem experimentar uma transformação real no nosso interior. Refletir sobre os hábitos espirituais que mantemos é um convite para examinarmos nossas motivações. Estamos buscando a Deus porque realmente desejamos conhecê-lo mais, porque sentimos uma necessidade profunda de sua presença? Ou estamos apenas cumprindo deveres por obrigação? Nossa espiritualidade se tornou uma lista mecânica de tarefas, ou está sendo alimentada por um relacionamento autêntico com Cristo que nos transforma dia após dia? É essencial entendermos que a espiritualidade verdadeira não é uma série de atividades, mas permitir que Deus trabalhe em nosso interior, transformando nossa mente, nossos desejos e nossas atitudes. A verdadeira espiritualidade está em viver de uma forma que reflita seu amor, não apenas no que fazemos, mas em quem somos em Cristo. Portanto, ao refletirmos sobre esses hábitos, somos convidados a fazer uma pausa e recalibrar nossa vida espiritual. Que em vez de nos concentrarmos apenas no que fazemos, busquemos um coração puro e sincero diante do Senhor, desejando mais sua presença do que os resultados espirituais que possamos alcançar. Somente quando nossa relação com Cristo está no centro da nossa vida é que nossos hábitos espirituais se tornam, de fato, um reflexo dessa profunda conexão com Ele, e não apenas um cumprimento externo de deveres. Assim fica o chamado. Vamos nos perguntar com honestidade: estamos buscando um relacionamento genuíno com Cristo, ou apenas preenchendo nossa agenda com atividades que não nos transformam? Que nossa espiritualidade não seja uma fachada de religiosidade, mas uma expressão sincera do nosso amor e dependência de Deus. Que cada ação, cada oração, cada leitura da palavra seja fruto de um coração que anseia cada vez mais pela presença de Deus.